Pode ir? Nós vamos dar sequência à aula que foi da semana passada. Na semana passada foi mais voltada à fisiologia, tá? Agora nós vamos falar mais de monitorização hemodinâmica básica e principalmente os princípios da monitorização avançada, tá? Os detalhes da monitorização avançada vão ficar mais para as demais aulas das outras semanas, tá? Aqui vai ser mais uma introdução a tudo que vai ser das próximas semanas. Então, na parte básica, o que nós podemos avaliar de forma básica, então, no paciente beira-leito, sem nenhum monitor mais avançado do que costuma se ter na UTI, tá? Então, a gente consegue fazer uma avaliação clínica e exame físico completo, avaliação da pressão arterial sistêmica e pressão arterial média, da perfusão periférica, os sinais vitais, temperatura, respiração, oximetria, pressão central e estase jugular, controle de diurese e lactato, que seria mais laboratorial, tá? O que cada um desses veria. Então, na anamnese e exame físico, o mais objetivo é fazer a detecção precoce do choque, identificação de sítio originário do choque, se for séptico, por exemplo, qual é a etiologia desse choque, tá? Na pressão arterial sistêmica, a gente tem 3 métodos principais, então o auscultatório, o oscilométrico e a invasiva, e hoje a gente vai dar um pouco de foco maior na aferição da pressão arterial invasiva. A perfusão periférica a gente consegue avaliar através da própria pele do paciente, através do score de Mottling, que a gente vai mostrar mais para frente, para predizer, inclusive, quais os níveis de catecolaminas vigentes, tá? E na oximetria e na pressão venosa central, a gente vai ter uma aula só sobre ela, tá? Que eu acho que vai ser daqui umas 2 semanas, então não vou ficar falando muito agora. E o conteúdo arterial de O2 ele vai refletir na oximetria, tá? A pressão arterial média, ela se dá através dessa fórmula. Então, ela é a pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3, tá? E a pressão de perfusão é quando a gente subtrai a pressão diastólica da sistólica. E é a pressão perfusão efetiva de cada órgão, tá bom? O índice de choque é uma avaliação que a gente faz para avaliar o grau do choque do paciente. Então, por exemplo, o índice de choque, ele varia de 0,5 a 0,7 em adultos, valor maior que 0,7 detecta precocemente condições de choque, tá? E maior que 0,9, várias demais outras condições de choque mais pronunciado, tá? O lactato também, que a gente consegue ver a transição do ciclo aeróbio para o anaeróbio, e aí muito disso se diz naquela avaliação que a gente fez do gráfico, tá? De taxa de extração, de saturação venosa central, tá? E o grau de diurese do paciente, tá? Esse é o score Mottling, que avalia através dos graus. Então, a gente avalia principalmente porque no joelho, porque é uma região já menos vascularizada, tá? E a pele aqui ela é mais fina porque tem a articulação do joelho propriamente dita. Então, o Mottling variando de 1 a 5, 5 é quando ele já se torna sistêmico, tá? É um sinal de má perfusão tecidual, justamente porque a droga vasoativa ela fecha a periferia, tá? E passa a prevalecer órgãos nobres. Isso quando está usando nora, e quando não está usando, quando o próprio corpo fisiologicamente fecha a periferia e prevalece órgãos nobres para a nutrição da celular, tá? Na monitorização avançada, esse é o catéter de Swan-Ganz, tá? O catéter de artéria pulmonar foi criado há muito tempo, ele já foi de forma amplamente usado, hoje ele está num desuso e utilizado para algumas áreas, então, por exemplo, cirurgia cardíaca, paciente pós-transplante hepático, muitos acabam ainda usando. Ele caiu em desuso não pelo benefício que ele traz, porque ele consegue nos trazer um monte de informações, e informações não só de cálculo de débito cardíaco, mas de circulatório, de pressão arterial média mais efetiva, mas também informações de fluido responsividade e fluido tolerância. Porém, ele tem diversos problemas, que é o que a gente vai ver daqui um pouco. Ele sofreu algumas alterações e ele foi ganhando cada vez mais dispositivos, então vai ter uma aula também só sobre isso, tá? Sobre catéter de artéria pulmonar, que vai ser no mês que vem, e vai ser mais avançado. Hoje a gente vai falar não sobre o catéter e o que ele consegue fazer, mas mais sobre as indicações, a inserção, como que ele é feito, e os gráficos que a gente acaba vendo, tá? Agora, os detalhes dele, a gente vai ter uma aula específica, mais para introduzir. Esse catéter de artéria pulmonar, para ser
passado, ele tem algumas fases, tá? Inicialmente ele é passado de forma semelhante à punção venosa central pela técnica de Seldinger que a gente faz, tá? Ele é inserido, então, por exemplo, numa via alta como a jugular e a subclávia, ele vai descer pela veia cava, entrar no átrio direito, e conforme ele for passando em cada sítio, cada ventrículo e átrio e circulação pulmonar, ele vai apresentar uma curva eletrocardiográfica e uma curva de PVC, tá? A de baixo é PVC. Então, quando ele entra no átrio, a gente vê justamente a curva de PVC, porque a pressão venosa central justamente ela é a própria PVC, tá? Então nós vemos ela. Quando ela vai passando pro ventrículo, desculpa, é aqui primeiro, pro ventrículo direito, já começa a ter uma apiculação dessa PVC e começa a ter um aumento da onda T de repolarização, tá? Aqui diminui um pouco a apiculação, que é quando ele sai do ventrículo, passa a válvula e começa a chegar lá na circulação pulmonar, e quando ele faz a pressão de oclusão pulmonar, efetivamente ele volta a ter a curva semelhante à da PVC, tá? E aqui é mostrado um pouco melhor, mas é por enquanto bom entender qual é o circuito. Então, isso já é por si só um problema do catéter de artéria pulmonar. Não é como um catéter venoso central, que você punciona, ele já tem, o próprio catéter central intracate já tem os seus riscos de punção. Esse, além de ter os riscos de punção, ele tem todos os riscos nessa passagem como um todo. Então, passando, tem risco de lesão cavitária, lesão, muitas vezes, inclusive, ele pode, em vez de cair no átrio, ele pode cair na circulação inominada, atingir colateral, ter perfuração de estrutura vascular. Ele pode, quando ele chega na pressão de oclusão, quando ele faz a pressão de oclusão, qualquer tipo de problema pode acabar induzir como se fosse simulando um TEP local, tá? Então, ele tem diversos problemas possíveis na sua inserção, tá? Aqui é a curva de PVC dele, tá? Então, ele tem no átrio direito uma curva de PVC normal do próprio PVC. No ventrículo direito já faz picos, na artéria pulmonar também faz picos, só que diminui a amplitude, e no capilar pulmonar é semelhante ao do átrio direito, tá? Agora, mais detalhes sobre ele, a gente vai ter uma aula específica para falar só dele, e aí depois a gente faz na lousa, vê tudo que ele consegue fazer, quais são as indicações, é mais para introduzir o catéter, tá? Agora nós vamos falar um pouco da PAI, tá? Que também vai ser outro que vai ter uma aula específica, mas tem mais coisa que já dá para introduzir. A PAI é um método de pressão arterial invasiva. Então, se tem o oscilométrico, por exemplo, e tem o que a gente usa, a própria pane e tudo mais para medir, esse é um método mais invasivo, porque ele pode ser obtido tanto através da artéria radial quanto de uma artéria femoral, por exemplo, dependendo do grau de gravidade do paciente, choque e tudo mais, tá? Coisas importantes. Ele não tem validade se não fizer essas três avaliações. Então, para que serve o catéter, o acesso de pressão arterial invasiva? Ele serve para medir a pressão no paciente chocado em que a gente não consegue confiar direito no método convencional, tá? Então, teoricamente, por exemplo, aqui nós temos por UTI duas PAIs. O mais adequado seria ter PAI para todo mundo que estivesse usando droga vasoativa, tá? Ou na iminência de iniciar, tá? Porque ele nos mostra um grau muito mais adequado de avaliação, além dele mostrar uma qualidade melhor de avaliação, tanto da pressão, de forma mais objetiva, ele também permite a análise da curva, que nos dá informações, inclusive, sobre patologia do próprio paciente, sobre qual patologia ele está tendo, se ele está piorando ou melhorando, se a onda está apiculada ou se ela está mais achatada, tá? Então, quais são os passos, tá? Então, a PAI, primeiro, ela vai ser pega, vou voltar lá depois, ela vai ser pega aqui na artéria radial, por exemplo, tá? O que nós precisamos? De um monitor que possa receber o dispositivo, então um monitor que seja capaz de ler PAI, todos os Drager que conseguem, os Dixtal conseguem, e tem mais alguns outros que conseguem, mas o principal é Dixtal e Drager aqui, tá? Esse conjunto aqui, que é a parte do equipo, ela vem, a gente sempre pede, acho que vocês já viram, né? E junto com o equipo vem o local da própria oscilação
para a gente fazer a filtragem do estímulo e ver no monitor. O fio também fica armazenado na UTI e a bomba oscilométrica junto com o pedestal também, tá? Então, em vez de ser uma punção vascular venosa, vai ser uma punção arterial ou uma punção arterial na artéria femoral, tá? E aí vai depender do grau de choque, e às vezes aqui na radial não tem, simplesmente a gente não consegue puncionar e tem que ser a femoral, tá? Depois que funcionou, fez tudo, ligou no monitor, a gente vai partir para 3 fases. Então, a fase de zeragem, tá? Que é quando a gente vai girar, aqui eu não sei se vai aparecer, mas quando a gente vai pegar e zerar o paciente com o monitor, vai abrir para o ambiente a tampinha, e aí na prática a gente vai ver lá depois como é que faz. Vai abrir a tampinha, fazer o nivelamento, e aí o nivelamento é justamente colocar a altura do transdutor na altura do eixo flebostático, que dá na linha axilar média do paciente, que é justamente onde fica a área cardíaca, tá? E isso aqui tem que ser feito com uma régua, tem que estar certinho, senão a gente acaba causando overdamping ou underdamping, tá? E zerou, fez o nivelamento, e aí depois que terminou de zerar e abriu em flush para retornar, a gente precisa ver necessariamente essa onda, que chama onda quadrada, tá? Se a gente zerar e não fizer essa onda quadrada, muito provavelmente o paciente pode estar ou em underdamping ou overdamping, a gente já vai ver o que é cada, tá? Então, se tiver tudo adequado, eu vou zerar, fez a onda quadrada, seguida de 2 estímulos, um picular para cima e um para baixo, e depois já começou a fazer a onda de PI. Esse é o normal, tá? É o teste da onda quadrada que chama, inclusive. Aqui, esse aqui é um artigo de revisão que também a gente vai discutir um dia, que avaliou todas as alterações que pode ter através de uma PAI, tá? Aqui no meio é a PAI normal, então a fase inicial que chama Rapid Upstroke, que chama em inglês, ele faz uma ascensão rápida, vai até o topo, quando começa a descer, o nó de crótica quando tem o fechamento valvar, tá? E faz a fase diastólica e o ciclo se mantém. Aqui ele fez um teste da onda quadrada, fez um flush, a parte basal, apical e depois voltou a onda, tá? Mas o que pode acontecer? Então, por exemplo, a onda ela pode estar tanto em underdamped como overdamped, ou seja, aqui está muito apiculado e fazendo o nó dicrótico serrilhado, tá? Isso aqui, inclusive quando faz a onda quadrada, ela faz uma onda quadrada só que muito alta e aí a diferença para o normal em vez dela fazer um apiculado para baixo e um para cima, ela faz vários. Isso significa que está em underdamped, e aí tem as suas causas para isso, tá? Uma delas, por exemplo, essa causa, por exemplo, ela não vai acontecer com a gente, tá? Porque aqui o nosso equipo, ele é padronizado, mas se esse equipo ele tiver muito grande, ele for muito longo, pode causar um underdamped. A outra coisa é bolha no sistema, a outra coisa é ar e bolha no sistema, tá? E a outra são demais obstruções além do próprio ar, tá? Então tem que lavar, limpar direitinho, fazer a lavagem com a seringa, tá? Isso pode causar o underdamped. O overdamped, que significa em português, a tradução seria superachatamento da curva, é quando ela fica mais achatada, tá? E quando ela fica mais achatada, a gente tem uma diferenciação no quanto a gente está subestimando a pressão arterial diastólica, tá? Inclusive, quando a gente faz a onda quadrada, ela não faz esse serrilhado, nem o apiculado para cima e para baixo, nem esse monte do under, ela não faz nenhum, significa que está achatado demais, tá? Tudo isso aqui tem que ser corrigido, porque a interpretação correta é em vermelho aqui no meio, tá? O acesso, que saiu aqui a luzinha. Então a onda, ela vai fazer essa fase ascendente rápida, o pico, a descida diastólica e o nó dicrótico, tá? Então tem que ser sempre dessa forma. Na monitorização hemodinâmica minimamente invasiva, aí já chega algumas coisas que a gente não tem aqui no hospital, tá? Então, é uma forma não invasiva da gente diretamente calcular o débito cardíaco do paciente, tá? Então, muitas vezes a gente está usando dobutamina e a gente vai fazendo desmame de dobutamina baseado na clínica do paciente, na pressão, nos sinais de perfusão. Aqui já permitiria fazer uma análise mais profunda de hemodinâmica geral, tá? A gente vai falar de 3 sistemas principais.
Um deles é o pico, o outro é o EV1000 e o outro é o lídico, tá? Cada um de um jeito. O lídico é um sistema de monitorização que utiliza lítio, tá? Então, ele já tem algumas restrições. Por exemplo, uma grande restrição para ele é pacientes que usam lítio de algum transtorno psiquiátrico, por exemplo, eles não podem usar esse sistema, porque o que consiste esse sistema? Ele consiste justamente em a gente ter uma via femoral e uma via arterial, desculpa, na jugular, por exemplo, venosa, e uma via arterial femoral, e aí a gente, ou propriamente radial. E a gente vai infundir o próprio conteúdo de lítio e vai ver esse lítio passando por todo o corpo, tá? E aí esse lítio que foi infundido na rede venosa, ele vai ser captado na rede arterial, tá? E tudo isso que for passando pelo transdutor vai ser quantificado em forma de gráfico, e aí ele faz esse gráfico da tabela da direita e ele calcula a área sob o gráfico. E a área sob o gráfico justamente é o débito cardíaco, tá? Mas ele tem essa restrição em relação a pacientes que usam lítio já previamente ou pacientes que não possam usar lítio, inclusive, tá? O sistema Pico ele tem um funcionamento semelhante, tá? Só que em vez de lítio ele é usado soro gelado, tá? E aí ele vai medindo através de temperatura dessa forma, então ele é infundido na rede venosa e captado na rede arterial. E aí ele vai gerar um gráfico e uma área sob o gráfico, e essa área justamente também é o débito cardíaco. Tudo isso tem em alguns outros hospitais, aqui a gente ainda não tem acesso, mas são formas de calcular o débito cardíaco de maneira mais precisa, tá? Esse aqui, peraí, deixa eu passar aqui, ficou... Aqui a gente vai falar da parte de volume estressado e não estressado, que eu acredito que seja a próxima aula ou a outra, ainda esse mês, tá? Mas de forma básica, ela conversa muito em relação àquilo que foi discutido na aula passada da curva de Frank-Starling, tá? Que é uma forma da gente predizer e utilizar um certo volume do corpo que não está sendo usado no momento para aumentar o nosso débito cardíaco. Então, por exemplo, o que é esse conceito? Então, o volume estressado é aquele volume que diz respeito justamente ao volume capaz de gerar um efeito pressórico na parede do vaso, da artéria, tá? Então, é o volume que está dentro do vaso gerando gradiente de pressão. O volume não estressado, que principalmente fica em leito venoso, ele é aquele volume que não gera distensão no vaso, portanto não gera gradiente pressórico. Então, o que seria exatamente, assim, dizendo de uma forma mais didática? O volume estressado é o volume circulante efetivo. O volume não estressado é aquele que está para ser recrutado no momento de choque, por exemplo, que a gente precisa aumentar a quantidade de circulante. Então, quando a gente traz isso para a curva de Frank-Starling, tá? Quanto mais volume a gente vai aumentando no paciente, então vou fazendo, por exemplo, reposição volêmica, vou usar vasopressor, seja qual for a forma de recrutar volume, mais volume eu vou tornando estressado e efetivo para poder ser utilizado e aumentar a pré-carga, tá? Quanto mais pré-carga, mais curva e força de Frank-Starling. Só que isso até certo ponto. Até um certo momento isso começa a não ser mais benéfico e começa a ser a fluido responsividade que vinha acontecendo, ela não passa a ser mais responsiva e a gente começa a ter um excesso de fluido, tá? E aí semana que vem vai ter o artigo, ou na outra, sobre isso também, tá? Aqui mostra um gráfico, isso que é um artigo de revisão, tá? Que mostra, por exemplo, em um tanque, tá? Eu tenho o volume não estressado e o volume estressado. Esse é o que realmente gera pressão e gradiente no vaso, tá? Conforme a gente vai adicionando volume, a gente vai aumentando a quantidade de volume estressado, só que também o não estressado, mas gera mais volume gerando gradiente de pressão, e portanto eu tenho mais distensão no vaso, no raio da artéria, por exemplo, tá? E eu tenho maior gradiente de pressão. E quanto mais volume, e aqui, por exemplo, nesse exemplo, aqui foi injeção de volume e aqui vasopressor, tá? No mesma quantidade de volume que tinha no de cima, eu fiz vasopressor, eu constringi o vaso, eu recrutei mais volume que não vinha sendo estressado e também aumentei o raio, tá? Esse é o conceito. E aí que entra a questão da reposição volêmica, de vasopressor, por exemplo, tá? Esse aqui eu vou... Acabou. Pode parar. Esse não está pronto.